Começa o recadastramento do passe livre para pessoas com deficiência. Em casa, a ex-delegada Marta Vargas vai cumprir pena domiciliar com uso de tornozeleira. Receita Federal divulga o período para a declaração do imposto de renda deste ano. E aumentam as reclamações de passageiros contra a cobrança de marcação de assento em aviões. E ainda mais de 1.000 presos foram beneficiados com o saidão de carnaval. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Nessa semana, um assalto em uma área movimentada do CIA, em plena luz do dia, terminou com um bandido imobilizado. O criminoso se deu mal e ainda foi rendido por uma mulher. Agora, reagir a um ladrão não é recomendável, mas a mulherada tem procurado maneiras para saber lidar com essas situações. Na Asa Norte, por exemplo, em uma academia, mais de 60% das turmas de luta são formadas por mulheres em busca das aulas de defesa pessoal. Há 12 anos, a Ruth trabalha em uma concessionária no setor de indústria e abastecimento. Só que na última terça-feira, ela passou por uma situação que não esperava. Ela foi abordada por um homem quando saía do carro. Ele anunciou o assalto. Ela chegou a entregar os pertences, mas aí, ao ver que ele não estava armado, ela reagiu. Com um mata-leão, a Ruth imobilizou o assaltante até a chegada da polícia. Apesar de praticar Muay Thai há 8 anos, ela disse que a ação não foi baseada em confiança, e sim foi uma reação. Cada reação vai ter uma consequência, né? Quando eu entreguei a chave do veículo para ele, que realmente eu vi que ele não estava armado, aí eu abri a porta do veículo, que eu vi que realmente ele não tinha arma nenhuma, que eu comecei a agredi-lo, aí eu fiquei mais confiante, mas nem tanto, foi mais questão de reação. Passado o momento de adrenalina e analisando a situação, ela só tem que agradecer por não entrar na estatística de ocorrências de crimes contra mulheres. Isso é um grande alívio para mim, fico muito feliz, porque muita gente criticou, falou algumas coisas, mas eu não queria ser mais uma vítima da sociedade. A Vivi também já passou por uma situação parecida. Há 8 anos, um bandido tentou levar a bicicleta dela, mas acabou se dando mal. Na época, ela já lutava jiu-jitsu. E se antes ela já tinha uma noção corporal para se defender, hoje a situação é melhor. A Vivi é a dona do cinturão de um evento de MMA no Japão. Para ela, se a briga for sem armas, em condições iguais, ela pode se dar melhor. Se for no mano a mano ali, a minha reação é reagir mesmo assim naquela situação. O sexo frágil aqui não. E não foram só elas que já passaram por essa situação. Em 2018, no Recanto das Emas, uma mulher bateu no assaltante que tentou levar o celular dela. No mesmo ano, mas no Noroeste, uma mulher conseguiu tirar uma faca de um adolescente que havia anunciado o assalto. Pois é, reagir não é o recomendado, mas tem muita mulher que tem procurado meios para lidar com situações que possam colocar a segurança dela em risco. Aqui nessa academia, por exemplo, elas têm sido maioria nas aulas de lutas. A mulherada corresponde já a 60% dos alunos. Em um primeiro momento, elas buscam as artes marciais como exercício físico. Agora, já vem a luta como defesa pessoal. Vão se empoderando com a arte marcial e, a partir daí, elas vão entendendo como utilizar a arte marcial de forma positiva. Quando ela vê um bandido, na verdade, ela fala assim, opa, eu vou evitar. Isso é defesa pessoal, faz parte da defesa pessoal. Você fazer uma antecipação do problema, você falar, opa, não, peraí, eu estou segura, mas eu tenho que evitar qualquer, vamos dizer, ataque ou qualquer ação do bandido. Essa também é a recomendação da Polícia Militar, não reagir. Eu sempre tenho um comparsa, arma também, você pode ter a força que for, fazer arte marcial que for, contra a arma é covardia, a arma é muito mais poderosa, então assim, é complicada a reação, então a gente pede que evite a reação, evite reagir porque é perigoso. As reclamações de passageiros contra a cobrança da marcação de assentos aumentaram depois que as companhias aéreas reajustaram em até 50% esse tipo de taxa. O preço das passagens se encareceu 14% nos últimos 12 meses. Este representante comercial faz mais de 30 viagens de avião por ano para visitar clientes. Agora, quase sempre a companhia tenta cobrar pela marcação de assento. Aí eu deixo de marcar.
e aceito o que eles estiverem dispostos a me conceder. É uma maneira de economizar. No ano passado, as principais companhias aéreas nacionais iniciaram a cobrança para escolher o assento antecipadamente. De lá para cá, algumas já aumentaram o valor em até 50%. O custo pode chegar a R$ 75 nas viagens ao exterior. A Maria Lúcia escolheu uma das poucas companhias que ainda não cobram pela marcação de assento. Eu não gosto de janela, eu troquei e eu não paguei nenhum adicional. Cerca de 1.000 queixas de passageiros sobre marcação de assentos foram registradas em 2018 no site Reclame Aqui, aumento de 17% no ano. No Congresso Nacional existe um projeto de lei que proíbe a cobrança pela marcação de assentos. A proposta foi aprovada pelo Senado há 6 meses, mas ainda não tem previsão para ser votada na Câmara dos Deputados. Não faz sentido o consumidor pagar 2 vezes por um determinado serviço. O serviço aéreo, que é o transporte passageiro, já tem dentro do seu contrato a colocação do passageiro em um assento. Então não há por que cobrar novamente do consumidor. A ANAC, a agência que regula o setor, informou que no mundo todo as empresas têm liberdade para cobrar pela marcação. A Associação Brasileira que representa as companhias aéreas afirma que não há desrespeito à lei porque não há regra que impeça a cobrança. Elas já cobram para despachar a bagagem e muitas deixaram de servir lanches gratuitos aos passageiros. Viemos agora num voo que nem lanche nem água foi servido. Tudo é pago. Uma passagem de ida e volta de Porto Alegre a São Paulo para daqui a um mês custa em média R$ 380. Ao incluir o custo para despachar uma bagagem, marcar assentos e comprar um lanche nas 2 viagens, o passageiro paga, em média, mais R$ 190, um acréscimo de 50% neste caso. A promessa das companhias era reduzir o valor das tarifas, mas na prática isso não acontece. Nos últimos 12 meses, as passagens subiram 14%, segundo o IPCA do IBGE. Eles estão se aproveitando para cobrar excedentes, coisas que deveriam estar no pacote da venda. É muito caro. A gente vai falar sobre este assunto com o Sérgio Amaral, já está com a gente por aqui. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Rodrigo. Primeiro foi a história da barrinha de cereal, tiraram o lanche. Depois, a mala que tem que pagar. E agora até o assento. E a passagem não baixa, Sérgio? Passagem não baixa, passagem só aumenta. Isso aí a gente pode chamar de um monte de nome, né, Rodrigo? Tem gente que fala é roubo. Aí vem o preciosismo lá. Roubo não, isso é tipificado no Código Penal, não fala isso, senão você vai ser processado. Tá bom, então não é roubo não, é uma desonestidade. Ah, não, desonestidade também, você pode ser processado, cuidado, tá? Então não é não. É uma sacanagem violenta que essas empresas fazem com os seus usuários, com os passageiros. É uma baita de uma sacanagem acobertada candidamente por essa porcaria dessa ANAC, dessa agência que deveria fiscalizar a atuação das empresas e não passa, na verdade, o que parece, o que indica para a gente é que não passa, na verdade, de quase um sindicato representativo das empresas, ao invés de ser aquela agência fiscalizadora e reguladora. É o que se espera dessa porcaria dessa ANAC. E a gente espera também, vamos contar agora para ver se os nossos bravos deputados e senadores conseguem, eles que também são usuários, aprovar esse veto a essa resolução da ANAC, né? Porque não dá para continuar do jeito que está. Aumento de 14%, sem aumento de custo que justifique isso aí, não dá para aceitar. Agora, Sérgio, mais concorrência no mercado também não melhoraria esse cenário aí? Com quase certeza, se o mercado fosse aberto mesmo para novas empresas estrangeiras entrarem aqui, muito provavelmente isso resolveria parte da situação. Olha, vamos falar agora de saidão de carnaval. Pois é, 1.197 presos vão passar este fim de semana em casa. Desse total, 84 são mulheres. Os detentos deixaram os presídios hoje e só vão retornar ao sistema penitenciário na próxima semana, no dia 25. Eles precisam voltar aos presídios até 10 horas da manhã, na próxima segunda. Caso contrário, vão ser considerados foragidos. O benefício é dado para quem tem bom comportamento e cumpre pena em regime semiaberto e tem autorização de trabalho externo. No último saidão, 16 presos não retornaram. E vamos falar agora de agricultura. Brasília sediou o Dia de Campo, um evento que antecede a programação da Agro Brasília. Durante o encontro, os produtores discutiram o desenvolvimento de 59 variedades de soja.
Estudantes, produtores rurais, mais de 400 pessoas participaram do Dia de Campo da AgroBrasília, onde puderam conferir o desenvolvimento de 59 variedades de soja. Todas foram plantadas no dia 1º de novembro e receberam os mesmos tratos culturais. Essa é a 11ª edição de Cultivares que antecede a programação da AgroBrasília, a tradicional Feira Internacional dos Cerrados, que vai agitar a capital do país de 14 a 18 de maio. As empresas que participam aqui, elas vêm realmente para competir, elas trazem o que há de melhor no seu portfólio. O que a gente busca aqui é chegar a cada ano aí, o mais próximo possível aí, das 6 toneladas por hectare, aí, que é eu acho que todo produtor rural aí almeja nesses últimos anos aí, que é uma produção de 100 sacas de soja aí por hectare. E os produtores de soja aqui do Distrito Federal enfrentaram 2 veranicos, um em dezembro e outro em janeiro, o que acabou interferindo na produtividade do grão. Nós tivemos um veranico aí que causou, a gente estima em média 15% de perda, né, maior um pouco na soja precoce e na ciclo normal menor, em média deu 15%. Mas não chegou a ser uma perda tão grande quando comparamos com outras regiões que tiveram perda muito maior. Produtor rural há 30 anos, Antônio Mazurek, por causa dos veranicos, teve 10% de perda em produtividade. O segredo para não ter tido prejuízo maior foi investir em diferentes variedades. A estiagem prolongada, sol muito forte, dependendo do estágio da soja, atinge mais. Ciclos longos de soja conseguiu ultrapassar a crise, porque é lento, é mais demorado, não afetou tanto. Mas são as variedades precoces que a seca pegou no momento crítico da florada, do enchimento e assim por diante. O impacto é menor por causa da distribuição do risco entre as diversas variedades. É muito importante esse evento que a AgroBrasília, aqui junto com a Copadef, faz aqui nessa região, né? São vários anos já participando, trazer cultivares, tecnologias para o agricultor em um ensaio de competição, onde todas são plantadas no mesmo dia e cada um vai apresentar o seu resultado, né? O resultado dessa competição das cultivares de soja será revelado no 1º dia de evento da AgroBrasília, em 14 de maio. E quem tiver a oportunidade de vir à feira, que esbanja a tecnologia, fica o convite. A entrada é franca. A feira vai estar ainda maior, né? Já estamos com todos os espaços comercializados há 90 dias da feira e teremos, por exemplo, uma área de fruticultura com frutas de clima temperado, como maçã, pera, que é uma tendência aqui na região, né? Porque essa região é considerada uma das mais diversificadas do mundo a nível de atividades agrícolas. Teremos um pavilhão de armazenagem também, né, que é uma novidade, só de empresas de silos e armazenagem. Enfim, a feira vai estar bem maior que o ano passado, porque o ano passado ela já estava bem grande e ainda estará maior ainda esse ano. Olha só a situação dos moradores da quadra 601 de Samambaia Norte. Um esgoto estourou no domingo e está vazando pelas ruas até hoje. Um morador mandou alguns vídeos para o WhatsApp do Band Cidade. De acordo com ele, não é a primeira vez que isso acontece, além do mau cheiro, o esgoto a céu aberto se mistura com a água da chuva e chega até o córrego Taguatinga, que fica a alguns metros do local. Nas imagens a gente pode ver aí a água contaminada, empoçada em alguns pontos. O esgoto não é tratado, podendo causar diversas doenças, incluindo hepatite e leptospirose. Em nota, a CAESB informou que o problema foi resolvido hoje. Já o SLU disse que mesmo o terreno sendo cercado e sinalizado como proibido para jogar lixo, tem gente que continua usando o ponto como descarte irregular. A área está no cronograma de limpeza, a próxima está marcada para a 1ª semana de março. Agora só em março, Sérgio Amaral, para resolver esse problema aí? É um absurdo, né? E aí são duas coisas, né? O poder público negligenciando, porque não dá para deixar isso ali. O perigo da leptospirose é iminente. Leptospirose é uma doença séria que mata a gente. Agora, falta também aquilo que a gente vive falando, né? Não dá para jogar toda a culpa nas costas do poder público, porque quem joga essa lixaiada lá não é o poder público. Essas pessoas que, como esse telespectador que mandou esse vídeo para a gente, os moradores da região, poderiam dar uma fiscalizada também, né? Fazer a imagem dos carros, dos caminhões, mostra as placas de quem é que faz isso aí, manda para a gente, manda para o governo do Distrito Federal,
porque essas pessoas têm que ser punidas. Nós temos que fazer a nossa parte, temos que ficar vivos também. Agora, não dá para ficar esperando o poder público até março para fazer a limpeza do que está nesse nível que a gente viu, né, Rodrigo? Está na cara que é urgente, né? O cadastro do passe livre para as pessoas com deficiência vai ser atualizado. A Secretaria de Justiça organizou um mutirão para que essas pessoas consigam fazer o recadastramento. Quem tem mais informações é a repórter Camila Lopes. Durante o mês, a Subsecretaria de Direitos Humanos vai coordenar um mutirão para analisar quase 19 mil análises que estão pendentes de pessoas com deficiência. A gente vai conversar agora com o subsecretário Juvenal Araújo. Subsecretário, o que vai ser feito? São vários pontos que vão ser analisados durante esse mutirão, não é isso? Sim. É uma iniciativa da Secretaria de Justiça e Cidadania, através do secretário Gustavo Rocha, em uma parceria com o DF-Trans e com a Secretaria de Estado de Saúde, com o objetivo de zerarmos a fila do passe livre para pessoas com deficiência. São cerca de 18.905 pessoas que estão com pendências, né? Dessas pessoas com deficiência, cerca de 3.400 estão com pendência para a análise dos seus laudos médicos, que esse mutirão de médicos está fazendo desde ontem, e os outros, cerca de 15 mil pessoas, são pendências de documentos pessoais ou laudos. Então, a parceria do DF-Trans com a Promodef, desde ontem, já entrando em contato com essas pessoas, para que elas procurem aqui a 112 Sul, através do posto da Promodef e do DF-Trans, para entregar esses documentos que estão com pendência. Qual o horário de atendimento? É de 9 às 17, né, durante toda a semana. E o documento que a pessoa precisar apresentar vai ser informado para ela no momento do telefonema? Sim, no momento em que nós entrarmos em contato, ela já será informada dos documentos que estão com pendência para que ela procure o nosso posto. Tá certo, muito obrigada, subsecretário. Volta ao estúdio. Obrigado, Camila. E por falar em Vale Transporte, a Câmara Legislativa abriu as portas para uma audiência pública sobre o passe livre estudantil. Foi a primeira discussão sobre o projeto que dá apenas aos estudantes de escolas públicas o direito ao benefício. E já os estudantes de escolas particulares devem comprovar que realmente precisam do passe livre. O repórter Rodrigo Miranda acompanhou tudo. Muitas cadeiras ficaram vazias durante a primeira audiência realizada na Câmara Legislativa para discutir o projeto de lei que altera as regras do passe livre estudantil no Distrito Federal. Mesmo assim, quem compareceu protestou com faixas e camisas. Diversos líderes de movimentos estudantis estiveram presentes para defender o modelo atual do benefício. O deputado Reginaldo Veras é um dos críticos da proposta apresentada pelo governador Ibanez Rocha. Para ele, a mudança não deve ser aprovada e o passe livre precisa ser ampliado. O que a gente defende é que o texto que chegou à casa seja retirado e que o passe livre estudantil permaneça exatamente do jeito que está ou até que seja expandido para as outras áreas, inclusive para as atividades culturais dos estudantes. Já para o chefe executivo de assuntos parlamentares do GDF, a proposta atende à necessidade de diminuir o rombo atual de cerca de 300 milhões de reais nos cofres públicos. Se não cortar essa gratuidade para quem não tem direito, o rombo já existe, são quase 300 milhões de reais. Então o governo tem que pagar isso. Daqui a pouco 100 milhões de reais, vai ter que vir um projeto para a Câmara Legislativa. De onde esses recursos vão ser tirados? Provavelmente da saúde, da educação e da segurança. O passe livre existe no DF desde 2010. No ano passado, o governo gastou mais de 290 milhões de reais para pagar o benefício aos estudantes. O GDF apresentou a proposta de mudança do modelo atual no início de fevereiro e espera que o projeto seja votado com urgência. O presidente da Casa garantiu que depois da fase de discussão, o projeto segue em tramitação e deve ser votado ainda em março. Próximos passos depois dessa audiência é a votação nas comissões, passa por algumas comissões. Essas comissões farão seus debates internos, farão as alterações que julgarem necessários para depois chegar a plenário. Tem um prazo regimental de 45 dias para ser apreciado esse projeto. Eu creio aí que em meados de março a gente deve estar apreciando esse projeto em plenário, caso haja acordo para que isso aconteça. Em 2018, 220 mil estudantes usaram o passe livre. De acordo com a nova proposta do GDF, o passe livre será mantido para os estudantes de escolas públicas, bolsistas e estudantes de escolas particulares, com renda familiar de até 4 salários mínimos, ou beneficiários de programas de financiamento estudantil, como o FIES e o ProUni. Um susto na Asa Sul. O vazamento de um produto químico num centro universitário deixou uma pessoa ferida na tarde passada.
Alunos e funcionários tiveram que desocupar o prédio. O motivo? Um vazamento de produto químico, considerado perigoso e com um cheiro forte. De acordo com estudantes, não houve alarme para que o prédio fosse desocupado. Alguns passaram mal. Eu cheguei por volta de 4h30 e já estava tudo fechado, ninguém podia entrar. A aula já tinha acabado, então a gente saiu da sala, a gente percebeu que estava tendo uma fumaça. E essa fumaça, ela causava asfixia, a gente sentia muita ardência na garganta, os alunos começavam a tossir. Então, a UDF ela não gerou nenhum alarme para a gente, foi aluno por conta de aluno, para a gente sair correndo. Um funcionário da empresa transportadora do produto teve queimaduras nas costas e nas pernas. Ele foi levado para o Agarram. Eram 2 trabalhadores, estavam descendo a escada e aí um deixou a caixa cair e essa caixa, o vasilhame derramou, né? Quebrou, derramou e caiu sobre esse trabalhador, que sofreu algumas queimaduras leves, nada de grave, foi transportado consciente, orientado para o Hospital da Asa Norte, sofreu algumas queimaduras na região lombar e na perna. Por causa do vazamento, as aulas foram suspensas. Uma equipe dos bombeiros, especializada em produtos perigosos, entrou no local para identificar e fazer a neutralização do produto. A remoção foi feita pela empresa responsável pelo ácido. Uma equipe da Defesa Civil também esteve por lá. A Defesa Civil ela é acionada porque, nesses casos que envolvem produtos perigosos, ela vem para poder certificar que o local está liberado, depois de feita a remoção, se não há nenhum risco ou se é necessário manter fechado. Então ela vem para poder certificar que está liberada a área. Hoje o local já foi liberado pelo Corpo de Bombeiros e as atividades na instituição foram normalizadas. E a seguir, a Receita Federal divulga o período para a declaração do imposto de renda deste ano. Você entende melhor no próximo bloco aqui do Band Cidade.